pessoal, bom dia. Eu sou o professor de Filosofia Rafael Sacramento, professor do Estado. Estarei trabalhando com vocês um conteúdo que está justamente referente aí ao segundo bimestre, pode ser considerado assim, que é o tema da autonomia em Immanuel Kant. Immanuel Kant é um filósofo alemão. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês algumas questões aqui para vocês irem seguindo esse tema tão importante. Então, primeiro aqui, deixa eu só confirmar para ver se o tema está saindo. Eu vou estar trabalhando aqui com vocês, primeiramente, para a gente entrar no tema. Vamos entender um pouco quem foi Immanuel Kant. Né? Então, vai ser uma breve síntese aqui um pouquinho da biografia do autor, e eu estou usando aqui o site todamateria.com.br. Immanuel Kant é um dos filósofos mais estudados na modernidade. Seus trabalhos são pilar de partida para a alemã moderna, com seguidores como Fichte, Hegel, Schelling e Schopenhauer. Kant também resolveu as questões entre o racionalismo de Descartes e Leibniz, o empirismo dos filósofos David Hume e John Locke. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, na Prússia Ocidental, no dia 22 de abril de 1724. Quarto de 9 filhos do casal Johann Georg Kant, fabricante de arrios para cavalgaduras, e Ana Regina Kant. Viveu uma vida modesta e devota ao luteranismo. Estudou no colégio Fredericanum antes de ir para a Universidade de Königsberg. Assim, após passar a adolescência estudando no colégio protestante, vai para a Universidade de Königsberg em 1740. E será livre docente, conferencista, associado somente em 1755, quando doutorou-se em filosofia, estudando também física e matemática, além de lecionar. Em 1770, assume a cátedra de lógica e metafísica na Universidade de Königsberg. Nesse momento termina a chamada fase pré-crítica kantiana, na qual predomina a filosofia dogmática. Então aqui está um pouquinho, né, do pensamento kantiano, uma noção de quem foi o pensador. E agora a gente vai diretamente para o conteúdo que a gente vai estar estudando hoje. Então aqui eu tenho dois textos que esse texto aqui eu não vou ler, eu vou só introduzir alguns conceitos. É importante que você aí acompanhe um pouco esse texto, mas o texto próximo que eu estarei lendo mesmo e aprofundando os conceitos trabalhados pelo autor, que aí a gente vai chegar aí no ponto do que seja a autonomia. Então aqui Kant ele trabalha um pouco um conceito que ele vai denominar de arbítrio, que basicamente é o poder de tomar decisões. Então, sem o arbítrio, sem a capacidade de tomar decisões, para Kant, esse arbítrio também ele é um componente essencial da razão humana. Ele é uma capacidade inata, que no caso ela é desenvolvida
mas o ser humano já é dotado dessa capacidade de arbitrar, né, de fazer escolhas e decisões. Então ele vai colocar que esse ponto é um dos maiores. Forma o ser humano que não desenvolver esse processo de arbítrio, ele pode, de alguma forma, ser considerado até desumano, ou ele é desumanizado. Então, um pouco essa ideia de que o arbítrio nos humaniza, enquanto não está dotado dessa capacidade, seria como se fosse um elemento que nos desumaniza. Então, de certa forma, por isso que a gente pode entender por que os animais não são considerados, de alguma forma, evoluídos ou humanos, do ponto de vista, claro, são de espécies diferentes, mas talvez o ponto crucial dentro da noção kantiana é que os animais eles não deliberam, eles não fazem escolha, eles não tomam decisões, eles não têm um processo, uma capacidade de arbitrar sobre a sua vida, sobre os seus impulsos, enquanto o ser humano tem essa capacidade. Por isso que Kant também vai acreditar que a gente não pode apenas ser refém dos nossos desejos, dos nossos impulsos, porque senão a gente estaria no reino animal, dentro de uma leitura animalesca. A gente deve operar, de alguma forma, sobre esses aspectos mais impulsivos do nosso corpo, que é o que nos faz ser seres humanos. Esse texto ele é um recorte do livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, como o próprio nome do texto já coloca, nessa obra de Kant, ele trabalha um pouco qual é a metafísica dos costumes, ou seja, aquilo que está por trás, aquilo que condiciona, aquilo que dá embasamento para determinados comportamentos humanos. Então, estamos falando dessa parte mais teórica, mais que antecede o comportamento, por isso que é chamada de metafísica dos costumes. O termo metafísica, ele vem do grego, que a gente pode traduzir como além, né, ou da física, ou detrás da física, aquilo que condiciona o comportamento físico. Esse termo ele foi criado, na verdade, ele compõe um conjunto de 13 livros da metafísica de Aristóteles, e quem atribuiu esse título foi um organizador das obras aristotélicas chamado Andrônico de Rhodes. Então ele percebeu que aquela obra falava de coisas para além do físico e que de alguma forma era a causa, segundo Aristóteles, dos comportamentos e das coisas físicas. Então o termo mais adequado seria metafísica. Essa seria um pouco a etimologia da palavra. Então aqui vamos entender como que Kant ele vai fundamentar essa questão da autonomia, essa questão do arbítrio, a questão das escolhas. Né? Então a gente vai ler o texto e na leitura eu vou estar explicando para vocês o que significa cada um desses tópicos. Na natureza, tudo funciona de acordo com certas leis. Somente um ser racional tem a faculdade de agir de acordo com a representação das leis, isto é, de acordo com princípios, ou seja, usando sua vontade. Então, a primeira coisa aqui, eu vou ler parte por parte para a gente ficar mais claro. Kant vai dizer que a natureza ela funciona com leis, de acordo com certas leis. Assim como a natureza física é dotada de leis, claro que essas leis da natureza física, o ser humano não tem nenhum tipo de arbítrio, ele não delibera sobre essas leis, ele apenas aceita e de alguma forma aprende a lidar, a
se adaptar a elas. Assim também, o ser humano, que é um ser racional, ele também é dotado dessa faculdade de agir de acordo com determinadas leis. Leis que são consensuais, que são decididas pela sociedade. A gente vai ver que para Kant, essas leis, elas não são, assim, de alguma forma, lidas a bel prazer, que poderia ser qualquer outra lei. Essa lei, ela está arraigada a todo um processo racional ou de racionalização das relações humanas. Então, não é uma lei que nasce do vazio, é uma lei que ela tem ali um apoio na racionalidade humana em vista do bem comum. A gente vai perceber um pouco isso mais para frente. Mas o importante é dizer que, diferente dos animais, que eles, de modo geral, não seguem nenhuma lei, ou talvez a lei dos instintos biológicos, o ser humano ele segue uma lei que ele mesmo estabelece para si mesmo a partir da sua racionalidade. Então, ele pode burlar essas leis, racionalmente falando, mas ele também tem toda a capacidade de entender essas leis, de construir essas leis e de seguir essas leis. Esse é o ponto importante. Ele segue essas leis de acordo com a sua vontade. Então, a vontade, a gente vai ver mais para frente, vontade é essa decisão de fazer o certo e não agir segundo os desejos que muitas vezes podem ser desejos, vamos colocar assim, com más inclinações, que não conduzem àquilo que é correto, mas podem conduzir justamente ao contrário, ao oposto, aquilo que é errado. Vamos colocar dentro de uma ideia de certo e errado, que também é um consenso coletivo. Uma vez que a dedução de ações a partir de princípios demanda razão, a vontade nada mais é do que a razão prática. A vontade é a faculdade de escolher aquilo que somente a razão, independente de inclinações, reconhece como algo necessário na prática, ou seja, como algo bom. Então, olha só, vamos entender bem essas colocações de Kant. Primeiro que ele vai falar um pouco da dedução de ações a partir de princípios que demanda a razão, que demanda da razão. Então, qual é a ideia? A razão, ela vai já fazer algum tipo de cálculo de raciocínio de acordo à realidade, às relações humanas. Ela vai chegar dentro de um ideal. A razão vai conseguir, pelas suas próprias capacidades dedutivas, erigir qual seria o ideal comportamento humano. Então, ele vai colocar um pouco essa questão. E o que é a vontade, nesse sentido? Vou falar aqui que a vontade, ela seria essa razão prática, ou seja, ela seria colocar em ação, em atos concretos, aquilo que a razão deduziu como sendo o objetivo a ser cumprido, a ser feito. Então, a vontade, ela estaria, de alguma forma, submetida à razão. Se a vontade não estiver submetida à razão, mas estiver submetida ao desejo, existe um problema. Porque você vai agir, a sua vontade vai ser, com certeza, inconsequente. Vai ser dentro daquilo que a gente poderia falar de uma ação pervertida, inclinada para o mal. Se a vontade estiver arraigada aos princípios racionais, ela vai ter um comportamento adequado, certo, correto, objetivamente falando. Então, basicamente, é um pouco isso que Kant vem dizer como sendo algo bom, algo necessário, não aquilo apenas que é o meu desejo. Porém, se a razão por si só não é suficiente para determinar a vontade, esta estará, por sua vez, sujeita a condições subjetivas, impulsos individuais que nem sempre coincidem com as condições objetivas. Em resumo, se a vontade não estiver totalmente de acordo com a razão,
o que em realidade acontece entre os homens, então as ações objetivamente reconhecidas como necessárias, não subjetivamente contingentes, e a determinação da vontade de acordo com leis objetivas é uma obrigação. Então, ele traz aqui alguns elementos bem importantes, porque ele vai trazer um pouco a ideia de que a razão deve determinar a vontade, mas a vontade, por sua vez, ela pode estar ligada a condições dos impulsos individuais. Então, ele está colocando que nem sempre vai ser a razão que vai determinar a vontade, pode ser os impulsos individuais. E esses impulsos individuais, eles estão ligados a desejos subjetivos, desejos do sujeito individuais, que podem ser egóicos, na maioria das vezes são egóicos. Então, o sujeito, ele precisa fazer uma reflexão racional, perceber que aquilo que é necessário está na razão objetiva e aquilo que é contingente está na razão subjetiva. O necessário é aquilo que tem que ser feito, que é para o bem comum. Então, é objetivo. O contingente é aquilo que pode ou não ser feito, inclusive deve não ser feito. Está ligado à razão subjetiva, ou seja, ao seu indivíduo, ao seu desejo particular. Então, a gente tem aqui uma correlação de forças. A gente tem que agir pelo nosso desejo individual, ou a gente tem que agir por uma razão objetiva que vai atender ao interesse de todos ou da maioria. Então, dentro de uma ideia de sociedade, é claro que a gente tem que viver dentro de uma noção que atende o desejo da maioria. Porque se eu for viver só por meu desejo, todos os indivíduos forem viver só baseado no seu desejo, nas suas vontades particulares, subjetivas, individuais, contingentes, a gente vai ter uma destruição em massa. Porque na maioria das vezes, os nossos desejos querem coisas que, se a gente for colocar em prática, a gente vai estar interferindo no espaço do outro, naquilo que não nos pertence, inclusive no próprio outro. Então, a gente vai entrar num estado de guerra. Não sei se vocês conseguem entender bem essa questão. Vou dar um exemplo muito claro. Eu posso ter, claro que esse exemplo é só um exemplo, né? Porque a gente pode pensar várias questões aí. Então, vamos dizer o seguinte, todo mundo, se tiver trabalho, vai ter condição de comprar, por exemplo, um carro. Todo mundo. Vamos dar essa ideia que todo mundo vai ter a condição de comprar um carro se tiver trabalho. E aí as pessoas têm trabalho. Só que, para você conseguir juntar o dinheiro para comprar um carro, leva um tempo. E aí, as pessoas que agem de acordo com a razão, de acordo com aquilo que é objetivo, e cumpre esse papel, cumpre essa lei de respeitar esse processo, ele vai juntar o dinheiro corretamente até conseguir aquele acúmulo de valor para comprar o carro. Só que aí pode ter uma pessoa que age pelo individual, que ela não quer esperar esse processo de acumular dinheiro. O desejo dela é que eu quero o carro agora e não aguento esse processo de espera. Então, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode se tornar violenta, ela pode roubar o carro. Então, roubar o carro, nesse processo que todo mundo tem condição de ter, trabalhando, todos estão trabalhando, ele é um ato totalmente desvirtuado, contingente, subjetivo, individualista. Então, Kant vai falar, esse ato não pode. O ideal é que todos trabalhem e aí todos vão ter o carro. Se um ficar roubando o carro do outro, vai chegar uma hora que ninguém vai ter carro, que todo mundo vai se destruir, e aí você tem uma guerra instaurada. Viver em sociedade é justamente estar numa condição de cumprir as leis, respeitar as etapas para fazer as conquistas desses bens que você almeja. Então, é mais ou menos um pouco isso, dando um exemplo aqui do que ele quis traduzir a partir dessas questões. E aí ele fala, e a determinação da vontade de acordo com leis objetivas é uma obrigação. Então ele vai falar que, já que a gente sabe que viver pelo individual, pelo subjetivo é destrutivo, e a gente sabe que viver pelo objetivo é algo construtivo, então isso deve ser uma obrigação. Isso deve determinar a vontade. Esse fim que a
a gente chama do dever, esse objeto telos, né, essa teleologia, também tem a deontologia, que é o dever. Para atingir esse objetivo final, teleologia, telos é fim, objetivo final em grego, eu tenho que cumprir o meu dever, ou seja, a deontologia. Então, a ética de Kant, ela é uma ética do dever, deontológica. A gente vai perceber um pouco isso melhor mais para frente. Olha só que interessante agora. A representação de um princípio objetivo, no sentido de ser obrigatório para uma vontade, é chamado comando da razão. E a fórmula do comando é chamada imperativo. Então ele vai falar assim: a representação de um princípio é quando você incorpora na sua mente, tá? É um princípio que você pode desenvolver dedutivamente, ele entende dessa forma, o ser humano pode chegar nesse raciocínio, mas tem que incorporar isso como sendo uma lei. Tá? Então ele está colocando aqui que isso é a representação. É quando você representa de forma clara ou de forma, falando em linguagem racial, escura, objetivamente você constrói esse conceito na sua mente e você tem que cumprir esse conceito, esse imperativo. Por isso que ele é um imperativo, né? Porque ele impõe, ele impera sobre as suas vontades, ou ele deve imperar sobre os seus desejos que não vão de acordo com ele. E isso deve ser chamado comando da razão. Tá? Então é a razão comandando, a razão reta, a razão baseada nos seus raciocínios de forma concatenadas, organizadas. Ele não vai chegar a erigir para si um princípio, um imperativo que seja subjetivo, mas ele vai erigir um imperativo que seja objetivo, ou seja, ele não vai buscar os seus interesses individuais, que seria o subjetivo, mas ele vai buscar sempre os interesses comunitários, coletivos, ou seja, objetivo. Então é isso que ele está colocando aqui. Aí ele coloca: todos os imperativos são expressos pelo verbo deve ou deverá. Aquilo que eu falei da deontologia. Os imperativos servem para o bem de todos, eticamente falando. Então ele não deve ser uma questão de eu devo, eu posso ou não posso fazer. Eu devo fazer. Eu tenho que fazer. É um imperativo, é uma obrigação. É isso que ele está colocando aqui. Ele continua: assim, todos os imperativos são ordens hipotéticas ou categóricas. Então, quando ele fala aqui que são ordens hipotéticas ou categóricas, quando é hipotéticas, é que pode ou não acontecer, é uma hipótese. Quando são categóricas, é que devem acontecer. Então, ele está colocando aqui, de um modo geral, a gente vai ter pessoas que vão seguir o imperativo hipotético, vão fazer uma vez ou outra, mas o correto, o ideal seria o imperativo categórico, que eu devo fazer. É uma categoria do meu agir. A forma hipotética representa a necessidade prática de uma ação possível, como meio para chegar-se a algo que é desejado, ou pelo menos algo que pode vir a ser desejado. O imperativo categórico seria aquele representado por uma ação necessária em si, sem referência a outros fins, ou seja, como objetivamente necessário. Então, o que ele está colocando aqui nessa correlação do imperativo hipotético para o categórico? Dá para entender que quando você tem uma forma hipotética, ela não é algo necessário do ponto de vista, ou pelo menos não deveria ser algo necessário do ponto de vista ético para ser aceito. É uma coisa que não vai prejudicar a ninguém, nem a você, nem ao todo. Então, ele é um meio para um determinado objetivo. Agora, quando a gente fala do imperativo categórico, ele não é um meio, ele é um fim em si mesmo. Então, as nossas ações, elas têm que estar de acordo com esse fim.
Então, eu vou colocar em outras palavras aqui. A gente trabalhou, ou deveria ter trabalhado, vocês devem ter em algum momento trabalhado um pouco da ideia de ética. A ética, ela é a busca do bem comum. Aqui ele está trazendo toda essa metafísica dos costumes, ele está fundamentando na ética. Então, a ética deve buscar o bem de todos. Buscar o bem de todos não deveria ser uma coisa hipotética. Ah, eu devo fazer, devo é a palavra que eu não devo utilizar nesse sentido, desculpa aí a redundância, porque o devo, ele é imperativo, ele é mandato, ele é obrigação. Eu posso ou não fazer, seria melhor essa nomenclatura. O hipotético é, eu posso ou não fazer, né? Não me comprometo a isso. No imperativo categórico, eu devo fazer. Então, por que eu devo fazer ser ético? Porque a ética vai buscar ter como princípio o bem comum, o bem de todos. O bem de todos é o meu bem também. Se eu for buscar o meu bem individual, eu tenho que aceitar que outra pessoa também queira buscar o bem individual dela. E nesse sentido, eu vou entrar em confronto com essa pessoa. O meu bem individual pode não estar de acordo, na maioria das vezes, é contrário ao bem individual daquela pessoa, porque, inclusive, o bem dela pode ser querer me matar. Ela é uma pessoa sádica, tem prazer em matar as pessoas, ela pode querer tirar minha vida, e eu querer tirar a dela. Então, o princípio pautado no hipotético, no subjetivo, no desejo, ele pode ser autodestrutivo, ou mútuo destrutivo. Então, Kant ele quer construir algo que seja construtivo, que mantenha o todo, e não que as partes vão, de alguma forma, se acabando, se destruindo. Por isso que ele está falando aí do imperativo categórico. Certo? Então, vamos lá. E aí eu parei aqui. O imperativo categórico seria aquele que, representado por uma ação necessária em si, sem referência a outros fins, ou seja, como objetivamente necessária. Então, eu já li essa parte. Aí, olha só. Estou aqui no terceiro parágrafo. Todos os imperativos são fórmulas para determinar uma ação que seja necessária de acordo com o princípio de boa vontade, sob certos aspectos. Então, todos os imperativos categóricos, eles são fórmulas que devem determinar a ação. Ou seja, fórmula é um conceito que está falando, faça isso, né? Esse conceito, ele tem que determinar, ele tem que coagir o seu comportamento para que você faça aquilo que é o certo. Porque senão ele não tem força de coação. Se não tiver força de coação para direcionar você para o certo, a tendência é que você faça aquilo que seja o errado, aquilo que vai de acordo com os seus desejos e impulsos. Então ele está colocando aqui essa questão da força coercitiva desse imperativo categórico, para chegar numa ideia de boa vontade. Se, portanto, a ação é boa, apenas como meio para se chegar a algo, então o imperativo é hipotético. Se for concebida como boa em si mesma, e consequentemente como necessária e dentro do princípio de uma vontade ajustada à razão, então ela é categórica. Interessante que aqui o hipotético, que ele está pensando assim, essa ação é boa pelo objetivo que eu vou alcançar. Então é como se eu falasse assim, para me conseguir o carro, que é bom, né, eu vou usar o meio, por exemplo, do roubo. Então eu estou pensando, né, eu tenho na verdade um bom enquanto objetivo particular, subjetivo, e eu estou, na verdade, condicionando a minha ação, que é má, no caso que é o roubo, como um meio para me atingir esse objetivo. Então, ele é hipotético. Nesse sentido, ele deve ser reprovado. Agora, o categórico, eu já penso no bom, que é geral, para mim e para todos. Então, esse é o fim em si mesmo, e as minhas ações, como meio,
serão assessoradas, organizadas, escolhidas de acordo com essa finalidade. Então, a ação, os meios não serão ruins, necessariamente, porque o que condiciona as escolhas, os meios, é justamente o objetivo final. Então, é esse cuidado aqui que Kant está tentando trazer dentre a ideia do imperativo hipotético para o categórico. É um pouco essas ideias que ele está colocando aqui. A gente precisa organizar bem a razão, que é o que ele coloca aqui no final. Ele fala assim, como necessária e dentro do princípio de uma vontade ajustada à razão, então ela é categórica. Então essa vontade ajustada à razão, e não a vontade solta, arraigada nos impulsos, essa ação, ela é categórica. Ela tem justamente essa finalidade racional e entendida por Kant, que é objetiva e vai buscar o bem de todos e não apenas do indivíduo. E aí ele termina. O imperativo categórico, que declara uma ação como objetivamente necessária em si mesma, sem referência a qualquer outro propósito, isto é, sem qualquer outro fim, é válido como um princípio apodítico e prático. Então, ele finaliza essa locução dentro desse conceito de princípio apodítico, que é justamente aquilo que não pode ser de forma diferente. Ele tem que ser necessário, ele é obrigatório, ele é aquilo que deve ser praticado e não pode ser refutado, não pode ser desconstruído. É uma verdade em si, é uma máxima. Então, esse é o objetivo final da autonomia para Kant. Olha só, a gente está falando de autonomia. Kant, como muitas pessoas às vezes pensam que a autonomia é justamente fazer o que eu quero, porque é a lei de si mesmo. Essa ideia de fazer o que eu quero dentro de uma autonomia, como lei de si mesmo, ela pode levar a exageros, a violências, a vários tipos de transgressões contra os outros. Então, essa autonomia, ela sempre vem com responsabilidade. Entre aspas, eu poderia colocar assim: eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não prejudique a ninguém, nem a mim mesmo. Então, dentro dessa noção de não prejuízo individual e mútuo, eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser. À medida que as minhas escolhas autônomas, elas podem prejudicar alguém, então eu não posso fazer o que eu quiser, porque ela tem que ter uma responsabilidade. Por isso que quando Kant traz toda essa argumentação do imperativo categórico como critério, significa que a minha ação, antes de eu realizar um determinado ato, eu preciso fazer uma reflexão racional para ver até que ponto isso atende ao interesse da maioria, aquilo que é o bem da maioria. Quando eu falo interesse, é nesse sentido, do bem maior, do bem comum. E uma vez que eu entender que isso contempla esse bem comum, então eu devo agir de forma deontológica com o imperativo categórico. Se eu perceber que isso vai causar malefícios para mim e para os outros, e que somente para os outros, então eu devo renunciar a essa ação. Agora, evidente, a gente sabe que a sociedade, de um modo geral, infelizmente, eu não acredito que ela viva como objetivo principal pelo imperativo categórico, mas talvez pelo hipotético, pelo aquilo que é mais subjetivo do que aquilo que é objetivo. Claro que a gente tem todo um processo social, a gente vai criando normas de condutas, normas de etiquetas, costumes, e que muitas pessoas, às vezes, de forma automática, elas têm comportamentos que sejam até classificados aí como dentro do imperativo categórico, sem saber que, mas quando ela encontra uma brechinha, que ela consegue driblar o sistema, algumas pessoas acabam fazendo aquilo que é o seu interesse particular, de viver os seus desejos e submete a sua vontade aos seus impulsos. Então, essa que é a discussão aqui que Kant está tentando trazer um pouco, que a sociedade vai ter essas duas possibilidades.
e ele, evidente, quer trazer a noção que viver em sociedade, viver coletivamente, tem que ser a partir de princípios objetivos, éticos, que seria o imperativo categórico, para que as pessoas realmente ajam de forma autônoma e de forma correta. Então, é um pouco isso que o autor está trazendo aqui para a gente nessa reflexão. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que depois eu vou estar postando para vocês atividades de acordo com esse conteúdo. E essas atividades, no primeiro momento, vai ser colocada lá no Google Classroom, sala de aula, para vocês postarem lá para mim e depois eu estar corrigindo, ou no e-mail, que eu já passei para vocês no grupo, que é um e-mail institucional, que também será o local que eu estarei recebendo essas atividades. Okay? Então, até mais.